Conversa com Amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com Pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz, pessoal, começando aqui pela Rádio Gospel Capital, mais uma edição do programa que vai ao ar, você já sabe, toda terça-feira às 23 horas, Conversa com um Amigo. Muito obrigado pela sua presença e já quero aqui, claro, dar boas-vindas, cumprimentar o meu irmão Newton. Newton, tá tudo bem com o senhor? Graça e paz, pastor Luciano, tudo ótimo, tudo uma maravilha, passei um ótimo final de semana com a família, tá tudo tranquilo e espero que todos estejam nessa paz, nessa tranquilidade com Deus, né? É isso daí, que legal que tá tudo bem, né? Importante é que Deus está sobre as nossas vidas, não estaria se nós estivéssemos distantes de Deus. Estamos próximos da palavra dele, não somos melhores do que ninguém, isso é uma verdade, mas nós optamos por ficar próximo da palavra. Quem fica próximo da palavra de Deus sempre vai estar pertinho do Deus dessa palavra, né? Bom, mais um título, mais um tema, mais uma terça-feira. Espero, Newton, que através daquilo que nós vamos aqui hoje ventilar, conversar, a gente possa levar entretenimento, informação bíblica, que a gente possa de alguma maneira colaborar com quem está ouvindo. Visto, Newton, que existem muitas pessoas nos ouvindo e nos vendo agora, já vou dar o endereço do YouTube também, aí de repente trabalhando no posto de combustível, dentro de um hospital, existem policiais que na medida do possível, pelo menos estão ali nos ouvindo também, com um fonezinho de ouvido, muita gente espalhada aí ouvindo a Rádio Gospel. Né, pastor Luciano? Os condomínios, né? Né? Verdade, nos prédios, é isso mesmo. Newton, YouTube, né? Vamos falar aqui do canal do YouTube, youtube.com/Rádio Gospel Capital. Você pode migrar com imagens agora, caso você queira e possa acompanhar por imagens. Senão você fica aqui pela Rádio Gospel Capital também, não tem nenhum problema. São, na verdade, duas opções à sua inteira disposição. Gostaria que você, assim que fosse para o YouTube, pudesse se inscrever no nosso canal, ativar também o sino das notificações, deixar lá o seu like se você se sentir abençoado. Dá também com toda certeza para mandar sua mensagem pelo chat aí do canal do YouTube, de repente também pelo WhatsApp da Rádio Gospel Capital, anote por favor, que é o 11 96767 35 53. Newton, então vamos aqui desvendar o tema, né? A gente sempre busca consignar aquilo que a gente vai falar com uma atualidade, com a coisa que está acontecendo. E eu não sei se os nossos ouvintes e telespectadores estão acompanhando os debates, né? A prefeitura aqui de São Paulo está pegando fogo. Antes de nós aqui ligarmos os microfones, as câmeras, Newton, nós falávamos, né, que a gente nunca viu nada igual. O senhor até fala, pô, eu tenho tantos anos e eu nunca vi nada igual. O que está acontecendo, Newton? Por que dessa agressividade, pelo menos aqui nos debates, na eleição para São Paulo, as eleições municipais, né? A gente estamos vendo ultimamente, né, pastor, algumas coisas totalmente fora de eixo, de nexos, né? É um entrando mais na mente do outro. A política hoje, mais do que nunca, é mental. As pessoas estão... Estratégia, né, Estratégia mental, sim, senhor, entendeu? Sim. Então, essa estratégia mental está trazendo muitos danos, né? Então, teve um fato ontem aí muito agressivo que no dia de ontem, de domingo de ontem, né? Uhum. E o dia de hoje, Sim. que é na terça-feira que estamos aqui gravando o programa, Sim. tá tendo uma repercussão enorme, senhor entendeu? Fora do Brasil, inclusive. Inclusive fora do mundo, né? Exato. Do nosso país, né? Sim. Tá mostrando pro mundo sobre a nossa política e mais um estado que nem São Paulo, senhor entendeu? Um descontrole emocional muito complicado, absurdo, senhor entendeu? Então a gente vai passar por algum texto aqui, né? E vamos entrar mais profundo pelo que se aconteceu nesse domingo aqui no debate de São Paulo, na
TV Cultura, né? É verdade. Bom, para quem não sabe, que tem muita gente que é fora do estado, então tem ali o jornal regional, né? Mas nós estamos falando do apresentador de programa policial da Atena. Quando o programa do Datena vai ao ar, aí sim vai para todo o Brasil. Então muita gente já conhece e muita gente já ouviu falar também do Marçal, né? Então o debate está pegando fogo, proposta mesmo que é boa, que serve para a gente, ouvindo ali as propostas, escolher o nosso candidato, que é bom nada, né? Então nós não temos nada de proposta e cada debate que acontece é uma agressão atrás da outra. É o passado vasculhado de cada candidato e ali, então, ficam aquelas trocas de farpas e de acusações. Nós estamos falando especificamente a respeito do fato do apresentador da Atena, que é também candidato aqui à Prefeitura de São Paulo, ter respondido a uma provocação do Pablo Marçal com uma cadeirada. Então, foi uma coisa horrorosa. Tá no Instagram, tá no YouTube, tá em todos os jornais, tá estampado nas manchetes mundo afora. E nós queríamos falar um pouquinho a respeito, exatamente o título do programa hoje é o controle emocional segundo a Bíblia. Bom, as emoções ficam afloradas, mas elas precisam ser controladas. A gente observa que se a gente diz tudo que pensa, vai magoar, vai prejudicar, vai piorar as relações, logo vai piorar o mundo também. Então, até onde a gente pode falar o que pensa? Será que a gente pode estourar? Nós, principalmente nós que temos o fruto sagrado do Espírito Santo dentro da gente, como é que a gente tem que agir em uma situação de extremo estresse? Então a gente está pegando um fato cotidiano, nós vamos dar algumas bases bíblicas aqui e vamos discorrer acerca desse assunto. Diz que machucou o rapaz, né? Inclusive ele foi parar no hospital ontem, né? Parece o programa saiu do ar, costela, né? O programa pediram para tirar um pouco do ar. Ficou em média 20 minutos depois do ocorrido aí. Continuou o debate, né? Não, mas depois voltou depois dos 20 minutos. Né? A Rede Cultura pediu para tirar do ar, porque foi uma cena animalesca, né? Uma cena de MMA. Né? Cadeirada, o senhor entendeu? Briga. Palavrões, o senhor entendeu? Sim. E por incrível que pareça, as pessoas mais sensatas, como a gente sempre às vezes fala e diz, foram as duas meninas que estavam lá. As duas. A Tabata Amaral e a outra que agora eu não me recordo. Me fugiu também o nome. O nome né? dela. Que elas foram as mais sensatas duas pessoas, né? Elas foi as que mais falaram sobre projetos, sobre algumas coisas que a gente precisa ouvir dos candidatos, senhor entendeu? Exatamente. A gente não quer ouvir discussão, brigas, agressões verbais. Sim. Né? A gente quer ouvir o quê? Um plano de governo, o que podemos melhorar na saúde, na segurança. Sim. Precisamos muito de segurança, precisamos muito de trabalho, de projetos, na verdade, né, pastor Luciano? Verdade. Porque se a gente quisesse ficar ouvindo briga, a gente comprava um canal de combate da televisão e vamos ouvir essas opção coisas. Não falta, opções né? não faltam, senhor entendeu? Exatamente. Mas o que se fez nesse domingo aqui em São Paulo, na parte da televisão, foi uma coisa inacreditável, né? E é uma vergonha pro nosso país, né? É verdade. Não é um problema exclusivo do nosso país. A gente observa quando existem cenas de agressão dentro das assembleias legislativas, das câmaras municipais, distritais, mundo afora. Isso também passa no Brasil, né? Porque pressupõe que política não é uma coisa ruim. A política é a organização da polis, né? No sentido de melhorar a vida dos seus cidadãos. Então, quando acontece uma cena odiosa como essa que nós vimos, então isso viraliza, vai para todos os países do mundo aí praticamente, e é uma vergonha, de fato é uma vergonha, porque a nossa democracia, que é tão recente, né, comparada com outros países, parece que fica patinando sem sair do lugar, Newton. Essa que é a grande realidade, né? Mas nesse caso, desse ocorrido aí, desse fato, isso não tira o direito das pessoas, não sei, talvez comentar, se ter mais cuidado, mais zelo com o que vai falar sobre as outras pessoas,
tem um carinho diferente, não é porque é na política que vale tudo. Não. Se na vida eu não posso falar tudo que eu posso querer de uma outra pessoa. Sim. O senhor entendeu? Por quê? Uhum. Então, por que na política tem esse direito? Então, é um fenômeno que a gente está observando de mudança no cenário político, no cenário dos debates, porque como nós falávamos há pouco, a gente não via tanta agressividade como a gente está vendo agora, né? Eu nem imaginava que se podia fazer tantas ilações, tantas suposições com relação às outras pessoas, porque nós temos no nosso ordenamento jurídico a questão da difamação, dos crimes contra a honra, né? Da difamação, da injúria, da calúnia. E na verdade, ali, os nossos debates de hoje estão se transformando em nascedouros de ações jurídicas, né? Então, o Nunes já processou não sei quem já processou o Datena já processou, agora mais um processo que o Datena vai tomar, ele já tem bastante processo. Nós também, hoje, observando, né, as notícias, os advogados do PRTB, que é o partido do Pablo Marçal, já vai entrar com uma representação para cassar a candidatura do Datena também, por causa dessa extrema violência. Mas até onde tudo isso é planejado, orquestrado? Obviamente, a gente tem muita coisa parecida acontecendo também na eleição norte-americana, né? Cenas de violência, possíveis atentados, o candidato Donald Trump também já foi alvo de atentado, mas até onde tem coisa combinada ou não, nós não sabemos. O fato é que esse cidadão chamado Pablo Marçal, ele tem uma inteligência fora do comum, né? A gente percebe isso de argumentação. Ele é coach, né? O coach, ele é preparado para dar frases prontas, frases de efeito. Eu não estou falando mal de nenhum candidato, até porque, Newton, eu ainda não estou decidido em quem eu vou votar, porque eu também estou muito assustado, não tem proposta e sobra briga. Então, o fato é que o Pablo Marçal, ele deve ter ficado muito satisfeito, né? A campanha do Pablo Marçal deve ter ficado muito satisfeita com a agressão sofrida, porque a gente vai observar, alguns anos atrás, Jair Bolsonaro, o que elegeu, e muitos especialistas dizem a mesma coisa, que o que elegeu, o que ajudou a eleger, se tinha gente com dúvida, ficou sem dúvida nenhuma depois daquela facada. Então essas cenas de violência parecem cooperar com aqueles que são tidos como vítimas dela, seja no debate, seja no comício, seja andando pelas ruas, né? Parece que isso faz com que a população local, a população nacional, acabe tendo uma empatia no sofrimento daquela pessoa que está buscando um cargo eletivo, uma função pública para ocupar. Então, a gente observa, Newton, que existe muita coisa orquestrada, planejada, pessoas que já vão para o debate querendo que determinadas coisas aconteçam para ganhar aí, para angariar aí um montão de votos. Entendi. Então, a gente estamos falando aqui de política um pouco, Uhum. mas a gente, como pessoas evangélicas, também votamos, tá certo? Sim. Então a gente estamos falando aqui, não querendo angariar voto para um ou para outro, né? Sim, a gente estamos aqui debatendo um assunto que foi de final de semana, que está repercutindo no mundo inteiro, mas estamos comentando algumas coisas de política, mas não estamos querendo incentivar ninguém a votar em ninguém. Não, nós só estamos repercutindo um fato, né? Isso Para fique ficar bem claro. bem claro, o senhor entendeu? Isso fique bem claro, porque a Rádio Gospel Capital, obviamente, ela tem o seu lado, mas eu acho que isso não precisa que eu venha aqui no microfone e diga qual lado é, porque a política, a democracia, ela diz que as pessoas têm a liberdade de votar em quem quiser, né? Eu tenho o meu candidato, no caso aqui da candidatura da prefeitura, das eleições municipais, eu confesso que estava definido o meu voto até antes de ontem, até essa situação. Hoje eu já estou na dúvida, mas o fato é que cada um vota em quem quiser. Nós até podemos, à luz da Bíblia Sagrada, sugerir, né? Nós temos essa questão da esquerda, da direita, do centrão, tem aí os seus vieses, mas eu acredito que cada pessoa tem a liberdade
para votar, independente de quem ela vai escolher para ser seu presidente, seu deputado, enfim, o seu prefeito, ela não pode ser alvo da crítica das outras pessoas, né? Seja por causa do seu credo, seja por causa da ideologia que carrega. A gente não vai criticar absolutamente ninguém, mas obviamente cada estrutura tem o seu lado, né? Até porque ficar em cima do muro, a própria Bíblia diz, né? Não tem centrão na Bíblia. A Bíblia diz que Deus tem vontade de vomitar. Essa é que é a grande realidade. Quem fica em cima do muro, quem não pende nem para um lado e nem para um outro. Mas tá uma baixaria, para não dizer coisa pior, viu, Newton? Tem assim, o debate acabou virando como que filme de comédia, filme de terror, né? Mas proposta não tem nenhuma. Eu não sei qual que é a proposta de ninguém dentro aqui do cenário político das eleições municipais em São Paulo, Newton. Então o senhor falou sobre muro, para a gente sair de cima do muro, não é isso? É isso. Então em Provérbios 25, capítulo 25, versículo 28, diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontade é como a cidade com seus muros derrubados. Nossa. Então a gente não pode ter um partido, mas a gente não pode também estar em cima do muro, porque uma cidade que não tem um dono é complicado, né? É a mesma coisa se fosse uma casa que qualquer pessoa mande, uma igreja que qualquer pessoa chegue e vai pregar, uma empresa que qualquer um chegue lá e vá lá tomar o cargo maior. Então, todo lugar tem que ter um respeito, todo lugar tem que ter uma disciplina. Não é assim, pastor Luciano? Sim. Respeito, disciplina. A gente tem que saber entrar e sair. A Bíblia vai falar em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, que tudo se faça com decência e ordem, né? E não poderia ser diferente na política, principalmente, né? Porque se a política é uma bagunça e nós escolhemos não conhecendo as propostas, a gente está, na verdade, abraçando essa bagunça para a nossa vida, na nossa economia, para a vida dos nossos filhos. É claro que, por exemplo, a questão de segurança ela é mais do Estado do que do município aqui em São Paulo, mas eu gostaria de ouvir propostas relacionadas à Guarda Civil Metropolitana, né, que tem uma função importante aqui de guarda patrimonial, mas que também tem um poder muito semelhante ao de polícia, não é, enfim, o prefeito que manda na polícia, mas tem sob sua responsabilidade uma força equiparada à força policial, né? Então, eu não sei o que querem fazer com a Guarda Civil Metropolitana. Nós temos aqui, hoje é um programa de política mesmo, viu? Vamos ver se a gente consegue trazer aqui no finalzinho fundamentos bíblicos. Vamos conseguir com toda certeza. Mas, por exemplo, quem não tem convênio médico aqui em São Paulo está sofrendo demais. Até quem tem está sofrendo também. Tá tão saturada essa questão aqui em São Paulo, mas se você depender do serviço público aqui em São Paulo, tem tudo, por exemplo, dentro de uma AMA, dentro de um UBS, só não tem o médico. Entendeu? Quer dizer, poderia faltar tudo, só não poderia faltar o médico. Sobra tudo, mas falta o médico. Um exame que, de repente, uma mamografia, um exame relacionado aí a questão, a especialidade de oncologia, demora, às vezes, 1-2 anos para acontecer. Quando vai ver, já não tem mais jeito, a pessoa ela vai acabar morrendo daquela enfermidade. Não estou ouvindo proposta nenhuma com relação à saúde, o que vai ser feito, vez ou outra ali escapa alguma coisinha, mas já vem uma agressão para tentar desconstruir a ideia das propostas. Então, não tem segurança, nós não temos aqui acesso à saúde, a educação está muito ruim também, a alfabetização das crianças que deveria ocorrer entre 7, 8 anos e meio. Tem gente que está chegando aqui no final da segunda etapa dos seus estudos, que é o ensino fundamental, ali passando pelo ensino básico, chegando no ensino fundamental, às vezes sem saber ler e sem escrever. Aí a gente vai assistir um debate e a gente vê tudo, a gente ouve tudo, menos propostas, né? Então, tudo isso está sendo desencadeado hoje por falta do controle emocional.
Esse controle emocional, ele arrebenta com as estruturas. E aí sim, a gente quer trazer um pouco, dar um fundamento bíblico para falar hoje a respeito de um personagem que perdeu todo o seu controle emocional. Controlar as emoções é de vital importância para que as relações construídas até aqui se mantenham e você tenha condições de continuar construindo. E um político tem que ter controle emocional, tem que saber conversar com outros partidos políticos, toda aquela questão das costuras que existem dentro do cenário político. Por quê? Porque nós tivemos um presidente, por exemplo, que não tinha capacidade de conversar. E aí a gente percebeu que muita coisa que poderia ter sido melhorada acabou não sendo, acabou inclusive piorando. Esse presidente fez coisas boas, evidentemente, fez coisas boas também. Mais uma vez, eu aqui não quero demonstrar viés político, mas o fato é que a gente está meio que perdido por causa do descontrole emocional. Isso acontece na política e você vê o estrago que é feito. Isso pode acontecer dentro de um casamento, agora entrando mesmo pelas questões espirituais. E uma questão de descontrole emocional dentro de um relacionamento pode acabar com o casamento. De repente, dentro de uma empresa, dentro de um ambiente qualquer, se houver um descontrole emocional, se essa descompensação for muito forte, uma empresa pode fechar. Um governo pode ser extremamente danoso, um casamento pode ser muito ruim. Então, controle emocional, principalmente para nós que somos crentes e estamos diariamente de frente com a Bíblia Sagrada, precisa ser um dever de casa que a gente não pode deixar de fazer, Newton. E esse descontrole emocional, que nem o senhor disse, ele leva casamentos à cadeia, ao outro para o cemitério. Exato. O descontrole. Uhum. Você fala alguma coisa na empresa que você trabalha, vai chegar no patrão, no chefe, vai te trazer problemas também para você não estar lá. Uhum. Aonde você estiver, que você não usar o seu controle emocional, vai te trazer danos para a sua vida, pastor. Não tenho Você dúvidas. querendo ou não. Uhum. O que você fala, o que você diz, o que você mostra, Uhum. muitas vezes só traz prejuízos, né? Sim. Dizem que o descontrole emocional pode ser vindo de uma depressão, pode ser uma angústia, pode ser vários sintomas para carrear nesse descontrole. Sim. O senhor entendeu? Por que a pessoa chegou nesse descontrole? A pessoa tem que ter uma linha, tem que ter algumas coisas A para linha ela do ter tempo chegado. ali, né? Uma que linha vai- para ela ter Isso. chegado ali. Sim. O senhor entendeu? Ela não explodiu. Decisões erradas, É, acabaram isso. levando ela para um Isso ninho é, de muitos isso problemas e tal. O senhor entendeu? Uhum. Ela não explodiu do nada. Ela não teve aquele descontrole emocional ali porque ela... Então teve uma fagulha. Sim, sem dúvida. certo? Sempre Sempre tem, tem né? que ter uma fagulha. Sempre tem. O senhor Verdade, entendeu? verdade. É igual a pessoa que disser nesse nosso mundo que vivemos aqui, que ninguém nunca perdeu ou nunca teve um descontrole emocional, eu Estaremos acho que só mentindo, Jesus. né? Eu acho que só Verdade. Jesus. Sim, sim. Eu fiz uma pesquisa aqui, na face da Terra não tem. Não tem. Na Bíblia, na Terra, o ser humano mesmo. Só Jesus que teve o controle, até quando ele estava na morte, na cruz, Uhum. foi uma pessoa que teve o controle emocional ímpar. É O verdade. senhor entendeu? É verdade. Até quando ele estava lá na cruz, morrendo, as pessoas fazendo o que fizeram com ele ali. Ele podendo cessar Isso, aquilo, mas tudo, o controle o manteve ele- ali. O controle... Aí ele falou, não, Deus vai... Eu tenho que passar por isso, Isso, tenho que obedecer a isso. voz do meu pai. Eu nasci para isso, eu nasci para a cruz e vou ressuscitar, né? Então ele se manteve dentro dos parâmetros do controle emocional. Newton, nós temos um personagem bíblico que nós identificamos que realmente teve sérios problemas emocionais. Quem é essa pessoa? Saul? Saul. Bom, qual foi o versículo que a gente conversou? Tá aqui? Tá no seu Tá, celular? Tá na Bíblia. Tá. 1 Samuel 16? 1 Samuel 16, versículo 14. Então estamos falando de Saul, né? Episódio em que Davi tange sua harpa perante Saul. Mas o que diz o versículo de número 14?
depois que o espírito do Senhor se retirou de Saul, um espírito mau, vindo da parte do Senhor, e atormentava. Bom, você vê, né? Na minha tradução diz assim: tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Bom, primeiro a gente tem que entender que, peraí, Deus que mandou um espírito maligno, veja bem, quando a gente não valoriza o Espírito Santo, a gente já vai acabar dando de frente com o espírito maligno. Essa aqui é a grande realidade. Então, não existe também nenhuma neutralidade. Tem gente, por exemplo, Newton, que acha que se não estiver perto de Deus, também não vai estar perto do diabo. O fato é que se nós estivermos perto de Deus, nós estaremos próximos sempre de algo que vai nos trazer tranquilidade. A presença de Deus traz tranquilidade, mas uma vez que nós deixamos a presença de Deus, é o desespero que vai vir tomar conta da gente. E o desespero é como se fosse um espírito maligno que arrebenta com o nosso equilíbrio, que nos descompensa psicologicamente. Então foi exatamente o que aconteceu com Saul. Ele é o primeiro rei de Israel, escolhido por quem? Por Deus. Deus, ao escolher ou chancelar, porque na verdade o povo estava pedindo um rei, mas foi Deus quem apontou Saul. Essa que é a grande realidade. Ele, portanto, colocou o espírito, porque aquele homem ocuparia uma posição de governo. E para governar com equidade, ele então entrega o espírito. Mas quando a gente não valoriza o Espírito Santo de Deus, o que acontece? O mal entra. O mal entra, O mal entra. Ele assume o lugar. Essa é uma verdade absoluta escrita dentro da Bíblia Sagrada. Então percebe-se que aqui nesse episódio, estamos falando de 1 Samuel capítulo 16, dos versículos de número 14, e isso vai se estender por mais capítulos posteriores, nós vamos observar uma pessoa que está atormentada, desesperada. São palavras sinônimas que cabem aqui. Desestabilizada, emocionalmente desconstruída ou destruída, né? Então, a gente vai observar que alguém que tinha a presença de Deus, mas que não tomou cuidado com a sua saúde mental, acabou trazendo muitos prejuízos para o povo e, no final, Newton, para a própria vida dele. Então, esse fato é o que aconteceu no domingo à noite. Se a gente levar... O senhor lendo aí de novo, e as pessoas que tiver com a Bíblia em casa, nos vendo e nos ouvindo, Sim. Elas vão entender que foi realmente o que aconteceu. Foi um descontrole emocional, porque a pessoa ficou atormentada com as palavras que ele ouviu. Exato. E quando você ouve umas palavras que começa a te atormentar a mente, o ser humano ele começa a ficar atormentado. O senhor entendeu? Sim. E qual que é a reação dele? Talvez é procurar uma defesa. E naquele momento, a defesa qual que foi dele? A reação que não foi legal. Foi uma reação totalmente descontrolada. Pois é. O emocional dele estava totalmente descontrolado. Sim. Pelas palavras que ele ouviu. E é verdade, Newton, isso que você está dizendo. E veja que Deus foi tão misericordioso com ele ainda, que embora ele estivesse atormentado, houve ali, por exemplo, uma solução que os servos de Saul, ali, os guardas do palácio, disseram: olha, nós conhecemos alguém que toca uma harpa muito bem. Peraí, será que tocar uma harpa muito bem arranca demônio das pessoas? Não. Na verdade, o que eles estavam dizendo era o seguinte: além de tocar muito bem, ele é uma pessoa diferente. Ele é uma pessoa que tem uma unção. Então aqui a gente pode fazer um paralelo entre Saul, que estava desestabilizado emocionalmente, e Davi, que tinha as suas emoções muito bem organizadas. Um dos motivos da falta de estabilidade emocional de Saul foi exatamente os ciúmes que ele sentiu de Davi, de episódios que vão acontecer um pouquinho mais à frente aqui, mas como o senhor estava dizendo agora há pouco, né? Sempre tem um motivo para nos desestabilizar emocionalmente, para nos tirar ali dos nossos eixos, para fazer a gente perder
por exemplo, os parâmetros, pode ser as dívidas. As dívidas acabam destruindo uma pessoa, acaba piorando o ambiente dentro de um casamento, né? Então, ele era uma pessoa que, embora fosse muito rica, por isso que dinheiro não tem poder para trazer estabilidade emocional, né? Ele estaria diante de um homem que tocava a harpa e que tinha a unção de Deus. Então, quando eu disse que Deus foi misericordioso com ele, que embora ele estivesse atormentado, houve uma solução para aquele tormento, mas ele insistia em não aproveitar das oportunidades. Os geralmente descontrolados são aqueles que sempre têm uma oportunidade de se aproximar de Deus, de melhorar com a pregação da palavra. Newton, eu sempre digo no Clamor do Meio-Dia, a palavra de Deus nos treina diariamente. Quando chega um momento difícil na nossa vida, basta que a gente pegue o treinamento. Não é assim que as forças policiais, voltando um pouco agora para a política, como é que elas treinam, como que elas se preparam para enfrentar a marginalidade? Eles não treinam, eles treinam. Então, quando eles estão diante da marginalidade, o que eles fazem? Eles usam o poder que é extraído dos treinos. E em todo treino, Newton, ainda que seja um militar, sempre haverá ali um espaço muito grande para o treinamento mental também. A organização dos pensamentos para que você não fique com medo quando você não pode ter medo, para que você não fique desesperado quando o desespero bater na porta do seu coração. Não é assim que acontece? Porque, que nem o senhor disse agora, o treinamento militar, ele vai ter um foco mental. Uhum. O senhor entendeu? Além do uso das armas né? Além disso. Para que toda aquela cena que você esteja, que nem eu falo às vezes, num sequestro, numa perseguição, o seu mental alguém tem que estar bem ali. Isso, né? O mental tem que estar bem. Porque Sim. o emocional vai fazer parte daquilo ali, para que aquele fato seja positivo. Uhum. Se tiver todo mundo descontrolado emocionalmente, o bandido e a polícia, não dá certo. Como é que faz uma negociação? Muitas vezes quando tem refém em um sequestro. O emocional... O outro lado pode estar desestabilizado, né? Porque a marginalidade fica desestabilizada quando a polícia chega, mas a polícia não pode ficar desestabilizada. É porque, na verdade, o bandido ele já sai pra tudo ou nada, né, pastor? O emocional dele já tá criado pra quê? Eu vou sair ou pra ganhar ou pra perder. Sim. O policial não. O policial sai calmo. O policial ele tem que sair, ele tem que estar na tranquilidade dele, né? O bandido tem que se perder na falta de saber o que vai fazer quando o perigo chegar. Mas o policial não. O policial é treinado na academia, ele é treinado em campo para ter, além das habilidades com as armas, também o controle do seu emocional. Porque quanta gente que não perde a vida porque não controlou bem o seu emocional, tomou uma decisão errada quando estava desestabilizado psicologicamente falando. Será que nós todos, ser humano, podemos contar até 10? Será que nós somos essa paciência que às vezes nós precisamos? É mais fácil o Newton falar assim, pastor Luciano, por que o senhor não contou até 10? Mas será que o Newton conta? Uhum. Será que o nosso ouvinte conta? É fácil quando a gente pode orientar, né? Orientar. A orientação é fácil, mas quando é para aplicar na nossa vida, a gente se perde um pouco. Sim. Verdade. O senhor entendeu? Sim, sim. Ah, eu vou contar só até 2. Ah, vou contar só até 3. Não, conta um pouquinho mais. Uhum. Saia, toma uma água, respire. Que nem o senhor falou. Vamos ler a Bíblia. Se você ler a Bíblia, você tem todas as soluções. O treinamento completo. A Bíblia te dá a instrumentalidade, a capacitação de um treinamento completo. Você tem que usar a sua autoridade, vamos brigar com os demônios na batalha espiritual. Peraí, mas eu tenho que ter a frieza para saber como lutar. Porque não basta ter força, o Newton, ter a maior arma, a arma mais potente. Você tem que saber usar essas armas para você enfrentar os teus inimigos espirituais. Talvez, na verdade, não seja força, né? Seja sabedoria. É jeito, né, Nilton? Jeito, né? Jeito, sabedoria. Né? É verdade. Mais tranquilidade. Sim, sim. A tranquilidade vai trazer sabedoria. Uhum. E você tendo sabedoria, você vai ganhar da pessoa que é muito forte. É verdade, Porque é verdade. o forte, ele só tem
os músculos. Sim, mas não tem o cérebro. Não tem o cérebro. No mundo de hoje, mais vale o cérebro do que a força física, né? A gente observa isso até no mundo profissional, né? Quem é que ganha mais dinheiro? Quem tem o preparo na mente ou quem tem o músculo? Não, quem tem o preparo na mente, né, acaba indo mais além, até mesmo na esfera profissional e, portanto, ganha mais dinheiro. O fato, Newton, é que esse tal de Saul aqui fez tudo errado na vida dele. Veja que a gente, mais uma vez, pode traçar aqui um paralelo. Ele foi escolhido por Deus para ser o primeiro rei de Israel, fez tudo errado na sua vida. Logo depois dele veio um segundo rei, o rei de Israel, chamado Davi, que fez tudo diferente. Enquanto tem um desestabilizado emocionalmente, que não conta até 10, tem do outro lado alguém que planeja cada passo que vai dar. E isso é interessante, Newton, porque a gente pode aplicar. Veja que nós já saímos lá da política, né? Da cadeirada, mas a gente pode continuar dando cadeiradas no mundo espiritual se a gente não tomar cuidado. E uma cadeirada, ou seja, uma agressão de maneira errada no mundo espiritual pode te trazer muitas consequências ruins. Nós vamos observar, mais ou menos traçando um paralelo com a cadeirada do Datena, as lanças que Saul lançou na direção de Davi para matá-lo. Veja, o menino que foi chamado para tocar para ele, para que os espíritos malignos que estavam nele pudessem deixá-lo. O que ele fez enquanto Davi estava tocando? Você vai ver, Nilton, se você continuar lendo, que ele por 2 ou 3 vezes atira uma lança contra Davi na intenção de matá-lo. Tem gente, Newton, que quer lançar cadeiradas em você, sendo que você só está ali para ajudá-la. Não dá para a gente conversar um pouco disso? Quanta coisa que você está fazendo pelas outras pessoas. E as outras pessoas, ao invés de aproveitarem a oportunidade de ter uma pessoa tão especial por perto, estão lançando cadeiradas, estão lançando flechadas, a fim de fazer aquilo que uma pessoa descontrolada faz, que é querer destruir um ambiente bom. Tem muito isso acontecendo dentro das empresas, dentro dos casamentos, dos relacionamentos em geral. O povo não está contando mais até 10 não, Newton. Aliás, não está fazendo contagem nenhuma. Então, essas pessoas que nos querem o mal, o que devemos fazer para elas é orar e pedir para elas, pedir para Deus, que Deus dê sabedoria para elas, né? Para que a gente perdoe elas, né? Esses mal. Porque essas pessoas, na verdade, elas estão com algum problema mentalmente, pastor Luciano. O senhor entendeu? Essas pessoas que só querem plantar o mal, o que elas vão colher? Coisa ruim, né? Só coisa ruim, o senhor entendeu? A qualidade da semente vai gerar a qualidade da colheita. Você pode ter a melhor semente, mas se você não plantar em um solo bom, qual que é a tendência? Colher nada. É verdade. Você vai colher só coisa ruim. É verdade. O senhor entendeu? Você pode ter a melhor semente, mas se a terra não for boa, sim, verdade. Não dá certo, não funciona, pastor. Tem que ter uma compatibilidade, isso, terra boa, semente boa. Isso, então essas pessoas que só querem nos destruir emocionalmente, o que devemos fazer para ela? Só orar, rezar e pedir para Deus, para que Deus perdoe. Porque muitas vezes nós não queremos perdoar as pessoas. O senhor entendeu? Entendi. Essa pessoa me fez mal e eu vou tentar pagar com a mesma moeda. Não, tá errado. Na Bíblia diz que está errado, não tá? Tá errado. Então Sim. Vamos orar por elas e vamos pedir para que Deus abençoe elas, para a gente ver que Deus tanto vai abençoar ela quanto nos abençoar. Só pode ter certeza disso aí. Verdade, você tem toda a razão. O psicológico dela vai mudar. Quando ela vê que ela está plantando mal contra nós, contra o pastor Luciano, contra o Newton, contra as pessoas de Deus, sim, e as pessoas de Deus pedindo por ela vai cair uma ficha dela. Ela vai contar. sim. Alguns números, até 3, até 10, que nem nós estamos falando aqui, e ela vai refletir. Todo mundo está pedindo por mim, e eu planejando mal para todo mundo, eu desejando mal para todo mundo, eu falando mal de todo mundo. Será que está correto? Tá aí, a ficha tá aí, ó. Aí a reflexão, né? A verdade é essa. Abordando ainda um pouco daquilo que o senhor está dizendo nesse momento, eu acho que a gente sempre tem o dever de buscar ajudar as pessoas que estão
desestabilizadas. Até porque, Newton, o socorro dessa gente vai passar também pela nossa paciência. Quando a pessoa quer fazer o mal para você e você está disposto a fazer o bem para ela, veja que a maldade dela vai ter que cruzar com a nossa bondade, e às vezes vice-versa, né? Porque às vezes a gente também prejudica as outras pessoas também, e a gente tem que tomar cuidado para não prejudicar, mas a gente também tem que fazer uma observação. A maldade de uma pessoa, ela não pode ser transportada para você. Eu vou te dar um exemplo, tá? De repente, alguém é muito ruim com você. E você, por ser alvo dessa ruindade, se fecha. Às vezes você ajuda um monte de gente, mas por ter um monte de gente que já te prejudicou, você chegou à conclusão de que fazer bondade não é um bom negócio. Quer dizer, é quando a maldade do outro acaba interferindo na sua bondade. É quando aquilo que de ruim o outro faz acaba destruindo, atropelando a bondade que existe em mim. Então, a gente tem que procurar ajudar, mas a gente tem que tomar um cuidado. Toma cuidado, um cuidado muito grande para a maldade do outro não bloquear a bondade que existe dentro de você. Então a gente tem que procurar ajudar, mas se a gente não conseguir ajudar, que o que a pessoa está praticando de ruim contra ela e contra os outros só faça mal a ela e não a nós. Isso tem que ser dito também, viu, Newton? Positivo. Vamos embora aqui. O senhor falou mais um texto aí. Diga Nós aí. já falamos de Saul, que foi o mal, que ele quis prejudicar Davi, e mesmo assim Davi foi bom com ele. Sim. E olha o que Deus fez com Davi. Abençoou Davi. Então nós estamos indo no texto. Sim. E a gente vai ver ainda, eu queria abordar um tema aqui bem interessante, falando ainda a respeito do mesmo assunto, melhor dizendo, é que Saul perseguiu tanto Davi. Davi já havia sido ungido, porque enquanto Saul estava fazendo tudo errado, existia e existe um Deus no céu que já estava procurando um substituto, porque a função que Saul tinha era uma função que precisava ser tirada dele, porque ele era incorrigível. Ele era uma pessoa que fazia o mal para as pessoas, ele não celebrava nem as próprias vitórias do seu exército, porque não era ele quem vencia, às vezes era a figura de um filho. Ele não celebrava nem o filho dele, ele não celebrava Davi, que derrubou Golias, que matou Golias. Ele era tão casca dura com ele mesmo, havia um mal tão grande sobre a vida dele, que Deus disse, não, eu não posso deixar esse camarada no governo por muito tempo. Então, ele vai e escolhe Davi para substituí-lo. Mas até que essa substituição ocorresse, Davi sofreu demais na vida de Saul, porque uma das vertentes do controle ou do descontrole emocional, Newton, são os sentimentos que as pessoas levam que não as deixam prosperar. E Saul tinha um sentimento muito destrutivo chamado inveja. Ele era invejoso. Quando ele ganhava uma batalha, quando era pelas mãos dele, por uma estratégia que saía dele, todo mundo tinha que ovacioná-lo, né? Mas quando era Davi, por exemplo, ele ficava com mais ódio ainda de Davi, mesmo Davi tendo ganhado guerras para ele. Então, a inveja é um sentimento tão destrutivo. Mas é bom que a gente diga também que, contudo, ainda que Saul tivesse tanta inveja de Davi, não o impediu de ascender ao trono, de viver as promessas de Deus. Por isso que aqui digo novamente, você está indo na direção das promessas de Deus. Só que você vai cruzar com muita gente que é ruim na sua vida, muita gente que é ruim fora da igreja, muita gente que é ruim dentro da igreja. Você pode até ser atrapalhado, você pode até ser, de repente, vítima de gente que é invejosa, que traz sentimento ruim, mas saiba de uma coisa, não pare e não endureça o seu coração pela maldade alheia. Continue seguindo, fazendo o que a palavra de Deus manda, porque ninguém vai te impedir de ascender e de se assentar num trono. Foi exatamente o que aconteceu com Davi, né? Então a gente está aqui traçando um caminho, uma linha do tempo, como Newton disse, para dizer que quem tem o controle emocional e tem as promessas de Deus vai chegar onde precisa chegar.
vai ter o que Deus decidiu que teria. Então, ó, vai firme na sua caminhada, mas sempre tomando cuidado da maneira como você fala, como você trata as pessoas. Qual que é a regra de ouro, né? Não faça ao outro, não exponha o outro com aquilo que você não gostaria de ser exposto. Existem certas verdades que você precisa dizer, mas até nesse momento, embora seja a verdade sempre vai ser a melhor opção, mas você precisa dizê-la com carinho, às vezes, né? Na maioria das vezes você precisa ter cuidado ao falar com as pessoas, porque senão você destrói uma vida. Veja, Newton, que eu como pastor, e às vezes essa talvez seja o meu maior desafio, é saber falar com as pessoas, porque a gente pode destruir uma pessoa com a razão. A razão não é para destruir a pessoa, a razão é para ajudar as pessoas. Mas se eu digo às pessoas o que elas precisam ouvir, mas da pior maneira possível, aquela verdade não vai fazer o que ela faria se fosse dita com prudência. E a Bíblia nos orienta o tempo todo a ter prudência. Aliás, a prudência talvez seja a filha mais velha da sabedoria, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E isso fala do controle emocional que nós temos que ter no ambiente do trabalho, no ambiente do casamento, no ambiente da igreja. Onde você entrar, você tem que saber entrar e você também tem que saber sair, como o Newton já falou no início dessa programação. Então, nesse caso, uma boa frase que a gente vê muito se dizer por aí é que gentileza gera gentileza. Sim, é coisa semente, que né? Saul não teve com Davi. Não, nem com o próprio filho. Com os próprios filhos. Jonatas era um estrategista militar que vencia batalhas dentro do reino para o seu pai. O seu pai tinha inveja do filho, tinha ódio do filho, porque as vitórias tinham que ser a partir dele. Veja, nós somos o coletivo, Newton. Nós não somos o individual. Dentro de uma família, se o pai está vencendo, os filhos estão vencendo também. Se a esposa teve uma vitória, é vitória do seu esposo. Por isso que a gente tem que falar da união dentro de casa, né? É você fechar todas as brechas existentes e celebrar a conquista, seja de quem for dentro de casa. Porque quando um está perdendo, na verdade, está todo mundo também perdendo. Mas quando um está ganhando, está todo mundo rumando sentido à sua vitória, a vitória familiar, a vitória do coletivo, a vitória do corpo de Cristo. Eu falei de gentileza, porque geralmente eu queria também entrar nesse detalhe aí que o senhor falou, de ciúmes na própria família. Uhum. Porque tem família que, dentro da própria casa mesmo, tem inveja, né? Um tem mais ambição que o outro, não se alegra com a alegria daquele outro. Triste. O senhor entendeu? Sim. Um tá puxando a corda para cima, outro para baixo, e que nem o senhor falou, se todo mundo compartilhar da mesma sabedoria, do mesmo emocional, não vai ser melhor para todo mundo? Coerência, as coisas né? não vai ser melhor para todos, para o pai, para a mãe, para os filhos, para a família, para o próprio ambiente que eles estão convivendo dentro de casa. Newton, eu cresci com uma ideia que eu até hoje não entendi, né? Existem muitos homens que sofrem porque suas esposas ganham mais. Meu amigo, eu queria mesmo que a minha esposa ganhasse tudo, que ela pudesse ganhar muito mais do que eu mesmo, porque é uma vitória da nossa casa, é uma vitória da nossa família. Mas aí já tem a ver com o machismo, né? Do homem que não aceita estar menos do que a sua esposa, né? Newton, eu vou dizer uma coisa muito importante. Nós falamos muito do céu nas programações da Rádio Gospel Capital. É a Bíblia, tá aqui, ó, tá aqui a Bíblia no iPad, tá aqui a Bíblia de papel, a Bíblia no celular. Nós falamos muito do céu e da eternidade, não vence quem chega primeiro lá. O céu não é um prêmio dado a quem corre mais. Então vence quando se anda junto. É lógico, chegar todo mundo junto, essa é a grande vitória. É eu, como pai, chegar junto à eternidade de mãos dadas com a minha esposa, com as minhas filhas, todo mundo abençoado, todo mundo salvo. É a minha filha conquistar um emprego e todo mundo celebrar. É a gente fazer uma bela janta, porque a família está progredindo. Vamos comemorar, vamos nos auto-abençoar, vamos abençoar uns aos outros. E é triste, Newton,
que em muitas casas, na casa de Saul tinha isso. Era uma tristeza quando se tinha vitória. O pai ficava triste quando o filho ganhava por Israel, quando o filho ganhava pelo pai. Existem lares que os filhos estão vencendo e tem pais que estão enciumados porque gostariam. De repente dizem, pô, mas eu sou uma pessoa de mais idade, a ordem natural das coisas era que eu estivesse. É claro que isso é minoria. Os pais torcem pelos filhos, os filhos torcem pelos pais. Enfim, quando um está vencendo, está todo mundo ganhando. E quando um está perdendo, Newton, que os outros sejam reforço para que aquela dificuldade que está sendo enfrentada possa ser superada para que a família, mais uma vez, volte a vencer e vencer junta. E todos conversando, todos se reunindo, todos numa mesa, todos conversando. Não há guerra dentro das igrejas, não há guerra dentro dos ambientes profissionais, não há guerra dentro do casamento. Meu Deus do céu, nós somos gladiadores contra o mal. Somos gladiadores contra os inimigos dos inimigos de Deus. Nós estamos aqui para brigar pela nossa família no bom sentido, para proteger os nossos ambientes e ser uma bênção para quem está de fora olhando. Essa que é a grande verdade, realidade dos fatos. O senhor comentou, né, que tem algumas mulheres, aí uma média de 20% a 30%, que ganha mais do que os maridos. Isso traz um descontrole emocional ao homem, pelo que ele foi criado e educado. Então ele leva isso aí ao psicológico dele, não concordar com essas coisas. Eu acho que ele perdeu o controle. Eu acho que o problema do homem não é quando a mulher ganha mais. O problema do homem é que ele veio de uma criação onde não se admite que a figura feminina tenha sequer equivalência com a figura masculina. Então, não é estar pareado, é estar abaixo, né? Tem muita gente, muitos homens, e a gente está falando agora de machismo, que sempre tem que estar por cima, tem que vencer sempre no argumento, tem que ter mais dinheiro, tem que ter mais aquilo, tem que ser mais influência, e etc. Quando, na verdade, isso é uma grande bobagem. Nós temos hoje, por exemplo, no cenário das igrejas, no cenário espiritual, da pregação da palavra, da estrutura como igreja mesmo, da igreja como estrutura, por exemplo, mulheres que se destacam e seus esposos também pastores, parecem ali ficar um pouco para trás, né? Tá sempre ali a figura da mulher, a mulher que prega mais, a mulher que viraliza nos vídeos que faz e tal. Isso é uma grande bobagem também, porque a gente tem que celebrar quando um está em evidência, independente se é o homem, se é a mulher, né? Ninguém pode frear o ministério de ninguém pode jogar pá de cal no sucesso das outras pessoas, ainda que seja no sucesso da sua esposa. Aliás, você tem que celebrar. Então, quando eu digo que o grande problema do homem não é ganhar menos do que a sua mulher, mas isso daí é sintoma, a gente tem que falar da raiz, é de uma criação que foi realmente rudimentar, onde se cresceu em um lar absolutamente machista, e graças a Deus, Newton, eu amo esse movimento das mulheres crescendo, das mulheres realmente assumindo posições de alto escalão no mundo corporativo, no mundo profissional, da mulher sair de casa, ganhar o seu dinheiro, ajudar o seu esposo, gerir a sua família, poder dar condições aos seus filhos de estudarem. Isso é belo, isso é bonito. Agora, não sei por que tem homem que ainda não aceita um negócio desse. As mulheres são guerreiras demais. O emocional delas é tremendo. O emocional das mulheres parece que nunca acaba. Inabalável, o dia né? Parece delas que parece que tem 30 horas no dia. A mulher é mais forte que o homem, é mais forte que o homem. Entendeu? O homem fisicamente é mais forte que a mulher, emocionalmente as mulheres são mais fortes. O descontrole do homem é maior. O descontrole do homem é maior. Sim. Pastor, o senhor tem alguma coisa assim, ou um bom conselho que o senhor queira dar na Bíblia Sagrada para as pessoas sobre o emocional? Sim, nós temos diversos personagens bíblicos que num primeiro momento tiveram medo. Normal.
É a figura do ser humano. A figura do ser humano que vai sentir fome, vai sentir frio, vai sentir medo, vai sentir coisas relacionadas ao corpo e também coisas relacionadas à alma. Veja, que se nós nos apegarmos à palavra de Deus, eu quero dar aqui um excelente conselho para que você leia e leia com maior frequência o livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria. E veja que nós vamos observar ali pessoas, por exemplo, sendo aconselhadas a ficarem caladas quando não tem nada para dizer. Um dos grandes problemas da gente também perder controle emocional é que a gente quer falar o tempo todo, até quando não tem nada para dizer. Então, você vai para o livro de Provérbios e você vai observar que até a pessoa tola, quando ela fica mais caladinha, ela é tida por sábia. Por que tem muitos casamentos que estão acabando agora? Porque tem ali uma mulher que fala demais, quando deveria falar bem menos. Por que os casamentos estão se acabando? Porque existem homens que acham que suas esposas são suas empregadas e não suas parceiras. Então, o compêndio bíblico, olha, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ter milhares, não são centenas não, tá? São milhares de conselhos para que a gente possa viver melhor. Palavra de Deus tem que trazer para você treinamento, tem que trazer treinamento para mim. Quando as coisas parecem não estar bem dentro da minha casa, o desespero pode assumir o controle com uma facilidade incrível, mas a sabedoria também. Basta que você decida, basta que você escolha ser uma pessoa calma, às vezes uma pessoa reservada. Às vezes você não vai ter que contar tudo para todo mundo. Às vezes a melhor opção que nós temos é ficar calados. Fique quieto, tome cuidado com quem você inclusive divide os teus sonhos. Porque assim como tem um Saul que não gostava de que outras pessoas dentro da própria família pudessem vencer, às vezes está acontecendo dentro do lugar onde você vive, do lugar onde você trabalha. Seja uma pessoa reservada, seja uma pessoa que fale menos, né? Para citar apenas um dos milhares de exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada para viver melhor, Newton. Então, o senhor falou de livros de provérbios, né? É. Então, eu vou passar um resumo aqui. Eu gostaria que todas as pessoas pudessem, hoje é dia 17/9/2024. O livro de provérbios tem 31, né? Capítulos, Isso. né? Tem 31 capítulos, para que você possa ler um por dia, que nem o senhor disse aqui. Exatamente. Para que você possa tirar como base, como conselho, como um aprendizado. Se você ler um por dia desses versículos, desses 31 capítulos, eu tenho certeza que muito você vai ter a ganhar, que muito você vai ter o seu emocional preparado. Verdade. Leia um por dia. Não precisa você ler todos os 31. Leia um por dia. E não fica com aquela ânsia de ter que ler a Bíblia inteira, sendo que você talvez não esteja disposto a praticar muita coisa daquilo que você lê. Leia devagar, vá devagar. Fica com aquela ideia de que os verdadeiros vencedores não são aqueles que correm mais, mas são aqueles que mantêm determinado ritmo até o fim. O senhor falou aqui agora há pouco sobre as pessoas que buscam alcançar sempre o melhor, né? Na Paralimpíada, que teve agora na França, o senhor viu, quando as pessoas vão correr, corre uma pessoa sempre do lado, né? Quando a pessoa tem a visão pouca, a deficiência visual, tal. Abaixa a visão, não é isso? Sim. Ela corre de lado com a outra pessoa, com o corredor, para poder alcançar o primeiro lugar. Sim. Mas ela sempre corre do lado de uma outra pessoa, o emocional dela não se perder. Belo exemplo. Belo exemplo, que isso se encaixa perfeitamente entre os filhos de Deus. Sempre tem alguém que tem uma deficiência a mais, entendeu? Sempre tem alguém que sabe um pouquinho a mais do que o outro. E essa sabedoria a mais não é para humilhar, é para ajudar quem talvez não tenha o mesmo nível de sabedoria. Existem pessoas que caminham com a gente, mas que têm deficiência. Nós precisamos nos afastar dos deficientes? Não. Nós precisamos, porque às vezes, Newton, nós somos os deficientes. E como é legal ter alguém que está ali com uma visão mais apurada, que tem realmente uma sabedoria a mais. Então veja, o universo cristão, o povo de Deus, não aponta para um, mas aponta para muitos. Não é um jogo individual.
É um jogo de revezamento. Uma hora você tá bem, daqui a pouco você passa o bastão, daqui a pouco você tá mal, daqui a pouco vem alguém e te ajuda. É uma corrida de revezamento. Hora você tá lá em cima, hora você tá lá embaixo, mas o fato é que, como equipe, todos nós precisamos chegar ao mesmo tempo, seja dentro de um casamento, marido e mulher tem que correr junto, entendeu? Se o marido tá lá na frente, a mulher tá lá atrás, tem alguma coisa errada. É uma equipe, né? Uma equipe, quando num jogo de futebol uma equipe ganha, não se fala que tal jogador ganhou, fala o nome do time, né? Olha, o time ganhou. Então, esse é o tipo de conceito, essas comparações que nós estamos fazendo aqui para deixar mais claro o que a gente está tentando passar, que a gente tem que trazer como aplicação para as nossas próprias vidas, entendeu? Então, o nosso controle emocional, ele diz tudo sobre quem somos e para que estamos aqui nessa terra, né? Sem dúvida, e viva a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem o poder, como nenhum outro instrumento, de nos dar o equilíbrio que a gente tanto precisa para continuar vencendo os muitos desafios, né? Tantos desafios na vida que vão surgir enquanto nós estamos por aqui. Newton, olha que nós passamos do horário, que conversa gostosa, boa, maravilhosa. Mas se tiver mais, vamos embora, senão a gente vai para as considerações finais. Não, eu também já vou para minhas considerações finais. Quero mais uma vez agradecer ao senhor de estar aqui, na presença do senhor, aprendendo, né, esse conhecimento, falando um pouco da Bíblia, falando um pouco da vida também, que somos, né? Para a gente, que nem eu relatei aqui, será que a gente nunca teve o emocional abalado? É a gente refletir, o senhor entendeu? E mais uma vez agradecer aqui, pastor Luciano, de estar nessa terça-feira abençoada e que Deus nos permita que na próxima terça-feira estejamos por aqui. E vamos estar. Eu creio que nós vamos estar, porque o que nós estamos fazendo aqui é legítimo, encontra respaldo na vontade de Deus. Mas se nós não estivermos, certamente outras pessoas estarão, porque essa programação não pode parar. E por falar nisso, se você quiser ajudar a programação da Rádio Gospel Capital a continuar, você pode nos ajudar sim financeiramente através do Pix, chave celular 11 9 6767 3553. A rádio tem os seus projetos sociais, como por exemplo o projeto Paz para Todos, que abençoa uma comunidade muito próxima aqui com atividades que só pessoas que têm condições podem realizar. E nós estamos ali com o nosso voluntariado, abençoando muita gente. Está aqui o Newton, que é um grande investidor também na obra de Deus. Junte-se a esse time, porque eu creio que se nós somos mais, nós podemos oferecer mais, né? Então, por gentileza, se você puder, desejar, quiser nos abençoar, é só você fazer uma doação através do Pix, chave celular 11 9 6767 3553. Quero agradecer sua audiência em nome de Jesus. Tem mais alguma coisa, Newton? Pastor, e o senhor está falando aqui, e se alguém quiser conhecer o nosso projeto social, como é que ele faz? É fácil dele ter esse contato? Claro, claro. Se a pessoa está longe, se ela está perto, eu queria até que ela viesse aqui para eu levá-la pessoalmente lá. É bem perto aqui do estúdio da Rádio Gospel Capital, que está na zona leste da cidade. Mas de repente a pessoa está em outro estado, ela até mora mais ou menos perto, aqui na cidade vizinha. Você quer conhecer, está em outro país? Eu te mostro tudo pela internet, pelas fotos, pelos nossos grupos, pelas nossas redes sociais. E eu tenho certeza que você vai se alegrar com a gente, porque o que nos traz de fato a alegria não é aquilo que a gente recebe. É Bíblia pura, né? Mas é quando a gente pode ser um canal de bênção na vida das outras pessoas. É por quando isso podemos ajudar, compartilhar. Isso. É melhor dar do que receber. Né? Tá na Bíblia Sagrada, e essa é uma grande verdade. Receber é muito bom. Nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso. Mas dar, tá na posição de quem pode fazer, é melhor ainda. Também fiquei sabendo que vai ter... a partir de segunda-feira que vem, dia 23/9, um novo curso. Sim. Vamos falar sobre esse curso. Importante também. Verdade. Dia 23 agora, segunda-feira, um curso intitulado de
para onde vão as almas. Tem gente que acha que a alma fica presa ao corpo enquanto ele está enterrado. Existem religiões, inclusive, que creem que as almas, né, os espíritos ficam de um lado para o outro se comunicando com as pessoas. Tem gente que quando acha que morre, vai ficar descansando. É correta a teoria do sono da alma? Tem gente que acredita nisso. Qual que é a tua crença? Como foi que você aprendeu? E a Bíblia dá os detalhes a respeito disso, gente. Então, eu vou entregar essa revelação para você em 3 horas de curso. Segunda-feira, dia 23, das 20 às 21, 1 hora só de curso. Na outra segunda, o mesmo horário, e na outra segunda a gente faz a última aula. Eu vou certificar você, vou mandar para você. Se você está em outro país, em outra cidade, aqui a gente vai ter um cerimonial para o pessoal da igreja que vai participar. Mas se você está longe, eu vou transformar isso em PDF, esse certificado. Você vai comprar um quadro, você vai pendurar em um lugar de destaque dentro da sua casa, onde você trabalha, porque você vai aprender muito sobre a Bíblia Sagrada. Pastor, quanto que custa? Não custa nada, porque eu recebi de graça. Não seria injusto eu repassar para você a preço de dinheiro? Não vou fazer isso. Então, se você quer participar desse curso, Para Onde Vão as Almas, você vai mandar uma mensagem para mim no WhatsApp da rádio, que é o 11 9 6767 3553, dizendo: pastor, eu quero participar do curso Para Onde Vão as Almas, e eu vou te mandar uma mensagem inscrito. Na véspera, essa semana ainda, hein? Eu vou criar um grupo de WhatsApp para te dar maiores informações ali, mas começa agora, dia 23 de setembro, tá bom? Bem lembrado, viu, Newton? E é isso, Newton, podemos então finalizar? Bom, eu sempre digo por aqui e nunca me cansarei de dizer: a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital.